Seguinte, rapaziada, eu sou o Peterson, estamos aqui para mais um vídeo neste cenário rural, que não é tão rural assim, né? Foca a câmera, aí. Nesse cenário rural, que não é tão rural assim na verdade, né? É mais um... É como se fosse um mini campinho, uma mini pracinha. Mas... estou aqui com a companhia. Vem aqui, Rox. Aparece aqui, pessoal. Aqui, ó. Dá oi. Aqui, ó. Esse aqui é o Rox. Meu amigão. Dá um trabalho. Mas é o seguinte. O que eu queria dizer pra vocês hoje, o tema do nosso vídeo, como vocês já viram aí na thumb, é a importância de você ser egoísta. Torne-se uma pessoa egoísta. Coloque você e os seus planos, os seus pensamentos, os seus desejos em primeiro lugar. Se você é uma pessoa que pensa primeiro nos outros, primeiro coloca os desejos das outras pessoas antes do seu, faz coisas para outras pessoas antes de fazer as coisas para você, as coisas que você tem vontade, assista esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar e te dizer o porquê que você tem que parar de ser uma pessoa assim. Vamos lá, o tema desse vídeo aqui é: seja uma pessoa egoísta. Eu vou te falar aqui uma história sincera da minha vida, é óbvio, de qual é a importância de você se tornar uma pessoa egoísta. E daqui pro final do vídeo você vai entender, então não saia, não perca. Eu sempre fui o amigo que achou importante sempre estar disponível para todo mundo, tá? Sempre ser a pessoa que ajudava todo mundo. Sempre colocava os meus desejos em último plano, as minhas vontades em último plano, as coisas que eu queria fazer em último plano. E eu fiz tanto isso que virou uma coisa inconsciente. Eu fazia, às vezes nem percebia, porque eu sempre achava que as coisas que eu pensava ficavam em último plano, porque eu tinha que estar ali sempre disposto, sempre pensando nos outros primeiro. E com o tempo eu não percebi que, como eu pensava muito nos outros, como eu fazia muitas coisas que as outras pessoas tinham vontade, acabou que as coisas que eu tinha vontade nunca foi em primeiro lugar, principalmente pra mim, porque é a pessoa que importa. Com isso, com o passar dos anos, nessa batida que eu fui levando a minha vida, do jeito que eu falei aqui pra vocês, aconteceu um caso que, no momento em que essas determinadas pessoas precisaram deixar o caso delas para perguntar para mim qual que era a minha opinião, ou deixar a minha opinião à frente, isso não aconteceu. Vou contextualizar. Eu sempre fui uma pessoa que deixei as coisas, as minhas vontades de lado, e sempre dei prioridade para as vontades das pessoas. E alguns determinados casos aconteceram mais de uma vez. As pessoas não pensaram duas vezes antes de decidirem as coisas que elas queriam, que elas tinham vontade. E foi começando a dar um nó na minha cabeça, porque eu falei, pô, será que só eu que penso nas outras pessoas primeiro? E eu achei que o fato de eu colocar as outras pessoas em primeiro lugar me faria mais amigos, me traria mais amigo daquela pessoa, me faria mais importante. Acabou que eu entendi que, por mais que você coloque as outras pessoas em primeiro lugar, não significa que ela vai fazer o mesmo com você, tá? Não significa que, se você coloca as pessoas em primeiro lugar na sua vida, não significa que você esteja em primeiro lugar na vida delas. E a gente também tem a falsa ilusão de achar que tudo que nós fazemos pelas pessoas, seja de esforço, seja de qualquer coisa que seja, tudo que fazemos pelas pessoas, eu tinha essa falsa ilusão de achar que as pessoas fariam as mesmas coisas por mim. E eu tô aqui pra te falar, não é assim que vai acontecer na sua vida, não é assim que acontece na vida de ninguém. E se você é uma pessoa que ajuda todo mundo, tá sempre disposto, e a sua opinião é a última que conta, principalmente pra você mesmo, que é a pessoa que mais importa pra você, que é você mesmo, estou te dizendo que a vida não é assim.
As pessoas não vão deixar a vontade delas para fazer a sua. As pessoas não vão deixar de sair para algum lugar porque você não quer, porque você não gosta. As pessoas não vão deixar de fazer as coisas delas porque você não quer, porque você não gosta. Simplesmente porque você não gosta. Elas vão continuar a fazer porque elas se importam com elas primeiro. Não é porque você coloca ela em primeiro lugar que você está em primeiro lugar na vida dela. O que você está querendo dizer, Peterson? Eu estou querendo dizer que se você coloca as outras pessoas em primeiro lugar na sua vida, você está sendo idiota. Você está sendo idiota. Porque a primeira oportunidade que eles tiverem de te deixar de lado, por qualquer razão maior, qualquer motivo maior, de colocarem a vontade deles em primeiro lugar, eles vão fazer isso. Eles vão fazer. Eu senti na pele, não foi uma nem duas vezes. Eles vão fazer isso. Mas por quê? Porque a vida é assim, cara. Você precisa ser mais egoísta. Você precisa pensar em si mesmo primeiro. Falando assim parece uma coisa meio pesada, né? Nossa, eu não tenho que me importar com mais ninguém. Nossa, eu tenho que ser o primeiro lugar e as outras pessoas têm que ficar de lado. Sim. Exatamente isso que eu tô te dizendo. Você tem que aprender que existe uma pessoa que está com você sempre. Não estamos falando de religião. Deus está sempre com a gente, conosco, claro, mas a gente está falando de pessoas aqui, né? Quando você deita no travesseiro, por mais que você seja casado, a sua esposa não consegue entrar na sua mente e ver o que você está pensando, as aflições que estão passando dentro da sua cabeça. Se você tem uma namorada, um namorado, não é tudo que você conta pra ele, não é todas as aflições que passam dentro da sua mente que você abre a boca para falar pra eles. E no final das contas, nós estamos sozinhos. É por isso que você deve colocar as suas vontades em primeiro lugar. Abrir exceções às vezes, uma vez ou outra, sim, mas majoritariamente você precisa ser a prioridade da sua vida. Você precisa gastar o seu tempo com você e fazer escolhas baseado no que você pensa, no que você acha, no que você sente. Porque basicamente levar em consideração tudo que as outras pessoas pensam para agradá-las, a única coisa que vai fazer é você ser uma pessoa descartável. Elas não vão pensar duas vezes antes de te deixar de lado. É por isso que você tem que ser egoísta, sim. Você tem que pensar em você primeiro, sim. Você tem que ser uma pessoa útil para você, para sua vida. Você tem que gastar o seu tempo com você, o seu dinheiro com você. E você tem que dar prioridade para você mesmo. Como eu estava dizendo para vocês que eu fui por muito tempo assim, a mudança radical, as pessoas vão começar a estranhar, porque até um tempo atrás você era bobinho, né? Você tá sempre ali, a sua opinião não importa tanto. Quando você começa a se impor e dizer que a sua opinião não é essa, que você não quer, as pessoas vão estranhar de início, mas vão passar a te respeitar mais porque você não é mais aquele idiota que coloca a opinião delas na frente da sua. Você não pode colocar a opinião de outras pessoas na frente da sua. Você é a pessoa mais importante para você mesmo, você tem que entender isso. Quanto mais cedo você entender que você é a pessoa mais importante para você, os seus pensamentos, as suas dificuldades, quem lida com elas são você. Então você não pode colocar as outras pessoas na frente dos seus pensamentos, na frente das suas atitudes. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu estou aqui te dizendo, seja egoísta sim. Ah, Peterson, você está me dizendo que eu tenho que deixar as outras pessoas de lado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o pensamento das outras pessoas não deve infligir nas suas atitudes. Por quê? Porque se fosse ao contrário, essa pessoa não pensaria duas vezes antes de te deixar de lado. Não pensaria duas vezes em pensar na opinião dela antes de pensar na sua. E às vezes antes de perguntar a sua opinião. Então, não seja um idiota, não seja um imbecil de achar que todo mundo te ama, que todo mundo gosta de você, achar que todas as pessoas se importam com a sua opinião e principalmente moldar os seus pensamentos, as suas atitudes
baseado no que as outras pessoas pensam. Porque você vai se... Exatamente isso que você pensou agora. Você vai se danar, para não falar besteira aqui no canal. Seja egoísta assim. Priorize as suas vontades, as suas atitudes. Torne-se uma pessoa egoísta. Você prosperará da melhor forma. A gente mistificou a palavra egoísta como algo ruim, algo que só pensa em si mesmo, mas é a melhor forma de você levar a sua vida. A melhor forma de você pensar em você é ser egoísta. Você já sabe o que acontece com as pessoas que são boazinhas demais, não sabe? O que acontece quando você é disponível para tudo, ajuda todo mundo? Eu vou precisar de falar aqui o que acontece? Não vou, né? Então, seja egoísta sim. Quando alguém perguntar para você a sua opinião, trate de falar a sua opinião. Quando alguém te perguntar se você concorda com isso, não fica, ai, pra mim tanto faz. Não, a minha opinião é essa, eu não concordo. Ou eu concordo, eu acho justo, eu não acho justo. Saiba se impor sobre o que você acha, sobre o que você pensa. Igual o Rox aqui, ó. Tá se impondo no meu vídeo pra aparecer no YouTube. Rox! Seja igual o Rox, se imponha. Quando alguém perguntar uma opinião que você tem, que você sente, diga sim. Exponha sim o que você acha. E as pessoas, gostando ou não, isso pouco importa. Porque a pessoa mais importante pra você é você mesmo. Eu sempre disse isso pros meus amigos. Por mais que eu não aplicava tanto na minha vida, eu sempre disse pros meus amigos que eles têm que entender que as pessoas mais importantes pra eles são, em primeiro lugar, eles mesmos. Depois a família e tal. Porque eu vi o mal que me fazia colocar a opinião e a vontade de outras pessoas na frente daquilo que eu achava, na frente daquilo que eu pensava. E isso vai te corroendo por dentro de alguma maneira. E eu tô aqui te passando um aviso. Seja egoísta, cuide de você, cuide do seu mental, cuide do seu físico, se alimente melhor. Tô com o livrinho aqui, ó. Se alimente melhor, cuide da sua cabeça, cuide do seu mental. Não vá a lugares porque as outras pessoas querem que você vá. Vá porque você tem vontade. Não monetize os seus hobbies. Se o hobby é seu, você faz por lazer. Não faz exatamente para ganhar dinheiro. Existem exceções, é claro. Mas você tem que saber que você tem que fazer coisas que você gosta. Não só porque as outras pessoas querem que você vá. A minha vida foi uma luta. E é uma luta todos os dias para entender que sim, eu tenho que ser uma pessoa egoísta sim. Por mais que essa palavra seja mal vista por todo mundo. E quando eu passo uma dificuldade, quem é que tá comigo? Quem é que tá com você quando você passa uma dificuldade? Sou eu. As dificuldades é você que enfrenta. Os problemas é você que enfrenta. Então entenda que você precisa sim ser uma pessoa egoísta. E assim você prosperará. Mais fácil? Não. É difícil do mesmo jeito. A diferença é que você para de colocar a opinião de outras pessoas na frente da sua, porque a opinião que importa mesmo é de quem? É a sua, não é você que vive a sua vida. Então é isso. Seja uma pessoa egoísta e pare de se importar com o que as outras pessoas pensam. Elas não ligam pra você. A única pessoa que te ama é você mesmo. É você que está com você todos os dias, é você que se suporta todos os dias. Seja melhor do que você foi ontem e faça 1% todos os dias. Não queira mudar da água pro vinho, porque mudanças drásticas não funcionam. Certo? Eu sou o Peterson, se inscreva no canal, deixa o like. Espero que vocês tenham gostado desse clima mais natural. E esse é só o começo. E o Rox está lá do outro lado. Tchau.